Boa noite. Como o Daniel falou, eu me chamo Ribamar e as pessoas me chamam de Ribinha. Eu acho que eu não preciso explicar. Então eu vou pular essa parte. E realmente é uma grande alegria para mim estar aqui. Já faz algum tempo que eu entendi uma coisa. E aí, de forma intencional, eu me cerquei de homens de Deus. Daniel, Camila, Ricardo e tantos outros aqui. Eu me cerquei. E para onde eu olho, eu vejo alguém que está no caminho. Então, quando eu sou tentado a sair do caminho, eles me inspiram. E aí eu só não me torno alguém de Deus se eu for muito ruim. E eu louvo a Deus pelos amigos que eu tenho. E quero também dizer a vocês que esta casa tem influenciado o Brasil. Pastores como eu, jovens pastores, têm sido impactados. Eu quero dizer aqui assim que eu já admirava muito o pastor Leandro. Admirava. Por quê? Porque a gente admira uma pessoa pelos seus resultados. E Poema é uma igreja de resultados. Existe alguma coisa que a gente possa palpar aqui. Estou falando de gente, não de estrutura. Mas só que esses dias aqui eu passei a admirar esse cara. Na verdade, o que era admiração se transformou agora em respeito. Porque a gente admira uma pessoa pelos resultados, mas a gente respeita pela vida. E olha o que Deus falou comigo ontem, no almoço. Meu Deus. Eu acho que se o Daniel dissesse assim para mim: olha, pastor, pode ir embora. Beleza, Daniel, já cumpri, já vim aqui. Já recebi o que eu tinha que receber. E foi demais. Deus ministrou muito ao meu coração. Amém? Então vamos lá. Eu quero que você pegue a sua Bíblia em João capítulo 4. E essa é uma palavra que eu quero compartilhar contigo, que já faz, eu acho que uns 3 meses que eu carrego essa palavra. E Deus disse assim para mim: todo lugar que você for, pela primeira vez, compartilhe essa palavra. Então essa é uma palavra que talvez até o final do ano, eu não sei se até quando, mas de 3 meses para cá, quando eu vou em um lugar pela primeira vez, se eu tiver uma oportunidade de falar, essa é a palavra que eu vou falar. Se eu tiver 2, falar outras coisas. E a grande verdade é que eu digo a mesma coisa. Vocês vão perceber nas 2 ministrações aqui minha que eu digo sempre a mesma coisa, de maneiras diferentes, em textos diferentes, mas eu vou sempre apontar para uma coisa, que é a mensagem da minha vida. E Deus falou assim comigo: você precisa discernir quando uma palavra que eu te dou é para uma geografia, e quando a palavra que eu te dou é para uma estação, para um tempo. Tem palavras que um homem de Deus recebe que é para uma geografia. Tenho certeza que nesses anos de ministério, algumas palavras que Deus deu ao pastor Leandro, ele só pregou aqui e não pregou em outro lugar. Mas tem palavras que Deus entrega ao homem que é para uma estação, que é para um tempo. E essa palavra aqui, Deus me disse que ela é para um tempo, para uma estação. Eu sou um homem que eu carrego comigo algumas sementes, e eu logo percebi que o solo que eu estou é extremamente compatível com as sementes que eu carrego. Então eu te convido a pegar a sua Bíblia comigo em João capítulo 4 e vamos ler esse texto. Texto clássico. Durante as conversas aqui na mesa, o pastor Leandro citou essa história acho que umas 3 vezes. João capítulo 4, a partir do verso 1, diz assim: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia e retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó, e cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora 6. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos.
Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que eu sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede dar-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a vida eterna? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede e nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que ele respondeu à mulher: eu não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Pule para o verso 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Olhe para cá, por favor. Quem está operando o som ainda agora, o retorno estava melhor. Estava melhor, agora há pouco. Existe um princípio básico de interpretação, que ele vale não só para as escrituras, vale para todo o texto. Todas as vezes que você quiser entender um texto, observe as palavras e as expressões que se repetem. E no texto que eu li, 5 vezes vai aparecer a palavra cidade. Escute, 5 vezes no texto que eu li, em todo o seu contexto, vai aparecer a palavra cidade. Por quê? Porque uma ênfase na cidade. Agora, perceba um detalhe. Isso me leva a entender que Isso me leva a entender que Jesus estava com uma pessoa, mas ele estava pensando em uma cidade. Você me entendeu? Jesus estava investindo em uma pessoa, mas ele estava pensando em uma cidade. Existe uma pessoa sentada na sua cadeira nesse exato momento, e tudo o que Deus está fazendo é investido nessa pessoa, mas ele está pensando em uma cidade. Ele está investindo em você, mas ele está pensando em uma cidade. Eu lembro quando eu comecei a pensar sistematicamente sobre isso. Um dia, organizamos uma conferência na nossa igreja e levamos um homem de Deus respeitado no Brasil. E ele ministrou, e foi um tempo preciosíssimo. E no final da conferência, um jovem da nossa igreja me chamou no canto e disse assim: pastor, vem cá. Pastor, o senhor está bem? Eu disse: estou. Ele disse: mas não parece. Eu disse: não, meu filho, eu estou bem. E ele disse: mas estranho, alguma coisa no senhor me disse que o senhor não está bem. Eu disse: não, meu filho, deixa eu te falar, é só impressão tua, porque eu estou bem, meu casamento está bem, minha saúde está bem, minhas finanças estão bem, o ministério está bem, está tudo bem, é impressão tua. Ele: tá bom, pastor, desculpa, mas tá, eu perguntei, se o senhor precisar, eu tenho um ombro aqui para o senhor. Eu digo: tá bom, muito obrigado. Eu lembro que voltando para casa depois desse culto, eu fiquei extremamente pensativo no que ele tinha me perguntado. E aí minha esposa percebeu e me pergunta: meu filho, o que você está assim? O que aconteceu? Eu disse: não, é que o filho me fez uma pergunta após o culto. E ela disse: qual foi a pergunta? Ele perguntou para mim se eu estou triste. E ela disse: o que você respondeu? Eu disse que não. Então, por que você está assim? Eu disse: pois é, isso que eu não entendo. Eu não entendo. E aí eu lembro que ela serviu a janta e eu perdi a vontade de comer. E olha, quando um dos indícios que Deus está falando comigo é quando eu perco a vontade de comer. Porque eu preciso comer, porque eu estou em fase de crescimento. Uma necessidade que eu tenho. E eu perdi a vontade total de comer ali.
E mais, na hora de dormir, eu cheguei para minha esposa e disse assim: minha filha, você combina comigo de hoje eu não dormir contigo? A gente tem uma salinha lá em casa, que é um quartinho de oração, e lá eu tenho uma cadeira, de balanço e uma rede. E aí quando eu quero estudar eu vou para a cadeira, quando eu quero orar eu vou para a cadeira de balanço, quando eu quero descansar eu vou para a rede. Gente, eu passei a noite entre uma cadeira de balanço e uma rede. Eu briguei, eu me batia de um lado para o outro em um quartinho de 2x2. Quando foi 2h30 da manhã, eu entendi o porquê o Filisso me fez aquela pergunta. A igreja que eu pastoreio, que é a IBP é uma sigla, I de igreja, B de Batista e P de Pinheiro. A igreja que eu pastoreio estava muito bem. Só que tem um detalhe. Essa conferência foi no período que acontece na minha cidade, um evento onde homens se vestem como mulheres e mulheres se vestem como homens. É coisa horrível. E a cidade vira uma Sodoma. É triste. Prefiro nem entrar em detalhes para não dar muita mídia. Então a cidade não estava bem, pastor. E de alguma maneira eu senti aquilo. Porque eu sou um homem plantado não para edificar uma igreja, mas para transformar uma cidade. E naquele dia, naquela madrugada, o Espírito Santo disse assim para mim: a partir de hoje, todas as vezes que alguém perguntar como está o seu ministério, não olhe para a IBP e responda, olhe para Pinheiro, então responda. Partindo desse entendimento, eu pergunto a você: como está o seu ministério? Naquele dia eu entendi que o meu ministério tinha a ver com a cidade. Eu quero fazer aqui hoje 5 perguntas. A primeira pergunta que eu vou fazer, ela é o título da mensagem. As outras 4 perguntas são como tópicos desse título. E a pergunta que eu quero fazer aos senhores é a seguinte: como o Evangelho entrou na cidade de Sicar? E aí substitua a cidade de Sicar pela sua cidade. Como que a cultura do reino de Deus entrou naquela cidade? Ok? Essa é a pergunta que é o título da palavra. Mas aí eu tenho uma outra pergunta, que ela é o primeiro ponto da palavra. A pergunta é: quem Deus usou? Quem Deus usou para levar o Evangelho à cidade de Sicar? Aí eu preciso da tua participação. Vou fazer uma brincadeira aqui. Eu pergunto e você vai responder sim ou não, ok? Estão preparados? Então vamos lá. Deus usou um sacerdote para levar o Evangelho à cidade de Sicar, sim ou não? Deus usou um levita para levar o Evangelho à cidade de Sicar, sim ou não? Deus usou um doutor da lei para levar o Evangelho à cidade de Sicar, sim ou não? Deus usou uma prostituta para levar o Evangelho à cidade de Sicar, sim ou não? Claro que não. Claro que não. Não. Não é essa a leitura do texto, pelo amor de Deus. Não. Escute. Deus não usou uma prostituta. Olha aqui para mim, por favor. Deus usou alguém com sede. Com o mínimo de discernimento você vai perceber que o diálogo de Jesus com essa mulher não era sobre água. E a sede que está falando com ela não é sede de água. Alguém me entende aqui nessa noite? Então a leitura é: Jesus estava procurando alguém com sede. E aí a pergunta que eu me fiz foi a seguinte: por que Jesus, quando quis mudar uma cidade, não foi para um templo e foi para um poço? Porque ele poderia ter ido a um templo, mas ele foi a um poço. Por quê? Porque se ele tivesse ido
em um templo, ele teria encontrado aqueles que sabiam. Mas quando ele vai para um poço, ele encontraria aqueles que desejavam, aqueles que tinham sede. E foi o que ele achou com essa mulher. Então o que é o poço? O poço é um lugar onde os sedentos se encontram. Você sabe o que é a Poema? Você sabe o que é a Abapai? É um poço, gente. Aqui é um lugar onde os sedentos se encontram. Eu estou numa fase do meu ministério que eu estou procurando meus líderes no poço e não no templo. Tem algum líder aqui entre nós? Vai aí essa dica para ti. Sugestão. Procure a próxima geração no poço. Porque aqueles que vão revolucionar, aqueles que estão revolucionando, não são aqueles que sabem, não são aqueles que podem, são aqueles que querem. O reino de Deus não é movido por aqueles que podem. O reino de Deus não é movido por aqueles que sabem. O reino de Deus é movido por aqueles que querem. Pelo amor de Deus, observe o que Deus está fazendo. E você vai perceber gente simples fazendo coisas extraordinárias. Porque o princípio de Deus é: se alguém quiser, alguém é um pronome indefinido. Cara, alguém cabe eu, lá da Baixada de Pinheiro. Alguém cabe você. Alguém é um pronome indefinido. Se alguém quiser, você quer? Não, você quer de verdade. Porque diz para mim o quanto você quer, e eu vou dizer para você o quanto Deus vai te usar. É isso aí mesmo. Eu estou na fase do meu ministério. Eu tenho dito o seguinte na igreja: não me diga o quanto tu sabes, até que eu veja o quanto tu desejas. Há 2 semanas atrás, um casal se mudou para a cidade de Pinheiro. Eles são evangélicos e frequentaram o nosso culto. Chamaram um líder nosso de rede e disse assim: olha, nós vamos nos congregar aqui, e somos de tal igreja, a gente era de tal igreja, e a gente já fez isso, fez aquilo, papapá, a gente tem seminário e tal. E aí o líder disse assim: cara, eu vou te dar um conselho. Tu está pensando em conversar com o pastor Ribinho sobre isso? Ele disse: não, vou conversar com ele amanhã no gabinete. Cara, eu vou te dar uma dica. Cara, não diz nada para ele do que tu sabe. Agora, demonstra para ele o quanto tu desejas. Aí tu agarra o coração dele, tu segura o coração dele. Queridos, essa é a fase que eu vivo hoje. Porque eu tenho visto muita gente que sabe, não fazendo absolutamente nada. Mas eu estou vendo gente que deseja tanto, e está fazendo coisas extraordinárias no reino de Deus. É assim que funciona. Eu tenho lá na igreja um garoto, e só um cara que não sabe, para ter coragem de dizer isso. Pastor, ele chegou para Deus e ele foi compartilhar isso comigo. Ele disse assim: pastor Ribinha, semana passada eu fiz uma oração a Deus. Eu disse: foi, meu filho, como é que foi? Eu disse assim para Deus: Deus, o que tu tiveres coragem, você entendeu? O que tu tiveres coragem. Eu não consigo imaginar ninguém que sabe orando assim. Porque a gente sabe ao ponto de não ter coragem de dizer isso. E esse garoto disse assim: o que tu tiveres coragem de colocar no meu coração, eu tenho coragem de fazer. Uau! Esse garoto um dia chegou para mim e disse assim: pastor, Deus mandou eu pintar todos os canteiros e todas as casas e as ruas do meu bairro. Eu disse: meu filho, beleza, só que tem um problema. Muito boa, ó, ideia de Deus. Só tem um problema, é que seu pastor agora não pode te ajudar, o caixa está saturado. Mas ora, quem sabe lá na frente a gente... Ele disse: não, pastor, eu não vim pedir o dinheiro da igreja. Eu disse: não. E o que você veio fazer? Ele disse: o senhor lembra daquela oração que eu fiz a Deus? Eu disse: lembro. Pois é, Deus colocou isso no meu coração e eu tenho coragem de fazer. Eu disse: o que é que você quer que eu faça então? Ele disse: eu quero só que o senhor ore por mim. Gente, qual é o risco que eu corria? Qual o risco que eu corria?
Aí eu fiz a oração mais espiritual que eu sei fazer. Aquela postação de voz assim de pastor pentecostal. Assim diz o Senhor. Deus é contigo. E liberei ele. Gente, eu não sei como é que ele fez isso. Um garoto, um adolescente, lidera só adolescentes. Eles pintaram todas as casas. Eu moro numa cidade pobre. E ele mora num bairro pobre de uma cidade pobre. Eles pintaram todas as casas. Todos os meio-fios, todos os canteiros. Ele teve coragem de fazer aquilo que Deus colocou no coração dele. Você sabia que talvez o nosso maior problema é aquilo que a gente sabe? Desaprender é mais difícil do que aprender. Eu escrevi um livro, ele está ali na lojinha de vocês aí. E eu falo de uma abelha, que eu esqueci agora o gênero dessa abelha. É interessante, escute. Essa abelha, pegaram essa abelha e submeteram ela às leis da física e da aerodinâmica. E chegaram à conclusão que é impossível, Ricardo, essa abelha voar. Levando em consideração o seu tamanho, o seu peso e as dimensões de sua asa. Física, gente. Física. É impossível a abelha voar. Só tem um problema. A abelha não sabe disso. E por isso ela voa. Então olhe para a abelha que está, olhe para o irmão que está do seu lado. Diga assim: cuidado com o que você sabe. Talvez o que a gente sabe tem sido o que mais tem nos atrapalhado. Então não diz para mim o que você sabe. Demonstre para mim o quanto você deseja. Você topa nesses dias aqui você demonstrar para Deus o que você deseja? Demonstre para Ele o quanto você quer, o quanto você deseja. O melhor conceito de oração que eu já li até hoje, Santo Agostinho. Ele dizia: oração é quando a sede de Deus se encontra com a sede do homem. Isso é oração. O que passar disso é uma reza. O que fugir disso é a reza. Oração é quando a sede de Deus se encontra com a sede do homem. Querido, a tua habilidade e a minha habilidade impressiona os homens. Mas só tem uma coisa que impressiona o nosso Deus: a nossa sede. A pergunta é: a quem nós queremos impressionar? A quem nós temos impressionado? Deus nunca vai ficar impressionado com a minha e com a sua habilidade. Agora, o que impressiona Deus, o que cativa a Deus, é a nossa sede. Olha, eu fui muito tocado nessa convocação do Maranhão. Foi tudo muito bom. O apóstolo Luiz Hermínio ministrando, o Daniel, foi tremendo. Sendo honesto com vocês, o momento que Deus mais falou comigo foi quando eu vi um pastor de 53 anos de idade, um homem respeitadíssimo no Maranhão. Quando ele se joga no chão, quando ele levanta o rosto dele estava banhado de lágrimas. Naquela hora o Espírito de Deus falou comigo e disse assim: ele ganhou experiência nesses anos, mas ele não perdeu as lágrimas. Gente, eu sou apenas um garoto, mas um garoto que começou cedo. Desde os meus 16 anos de idade eu coloquei uma mochila na costa e viajo por aí pregando o Evangelho. Eu já encontrei muitos homens experientes que perderam as lágrimas. Eles não têm mais lágrimas. E Deus está procurando homens de lágrimas. Faz muitos anos que eu não participo de um culto que eu não vejo uma lágrima. Eu não me lembro a última vez que eu vi um culto que não tinha lágrima. Porque o Espírito Santo está chamando homens de lágrima. Não é o quanto você faz, é o quanto você se derrama. É o quanto você se entrega. Essa sede faz toda a diferença. Porque um homem, quando ele está com sede, ele percebe o que ninguém percebe. Outro dia um jovem chegou para mim e disse assim: pastor, Deus falou comigo. Eu disse: foi, meu filho, como é que foi? Ele disse: eu estava assistindo o Kung Fu Panda. Digo: foi mesmo, cara? Ele foi. Pois quando o cara está com sede, Deus fala com ele no Kung Fu Panda: assim diz o Senhor. Mas deixa eu te falar, quando o cara não está com sede, ele passa por uma escola dessa daqui e não percebe nada. Deixa eu te dizer, um lugar
e outros crescem e eu não cresço, o problema não é o lugar. Eu sinto que eu tenho que repetir isso. Um lugar onde outros crescem e eu não, o problema não é o lugar. Quando a gente tem sede, a gente começa a perceber o que ninguém está percebendo. Há uns meses atrás eu fui convidado pela igreja do Ricardo para ministrar para adolescente. E foi assim um tempo maravilhoso. Eu lembro que quando terminou a ministração, o louvor ainda tocando, eu senti vontade de sair. Larguei tudo. E tem uma cantina atrás do auditório. E tem uma área lá que eles servem comida e tudo. E eu corri para lá. Eu não sei se tu lembra, Ricardo. Eu me sentei numa cadeira de frente para uma janela. Eu estava com tanta sede dentro de mim que eu percebi uma coisa. A 30 metros da janela aberta tinha uma cruz. Não sei se vocês lembram dessa cruz que tem lá na chácara. Uma cruz. Eu fiquei imaginando a pessoa que fez essa cruz, e Deus já sabia que eu estaria ali naquele momento e que aquela cruz iria ministrar o meu espírito. Mas eu fiquei numa cadeira, gente, que se eu fizesse assim, olha, assim, a cruz sairia do centro. E se eu fizesse assim, ela sairia do centro. Na posição que eu estava, ela estava milimetricamente no centro daquela janela. E o Espírito Santo disse para mim: sabe por que eu te trouxe para cá? Para que você entenda que assim como essa cruz está sendo o centro dessa janela, ela tem que ser o centro da tua vida. Cara, eu nunca tinha observado uma coisa. Desculpa, talvez você já observou. Eu nunca tinha observado. Eu nunca tinha observado que a cruz tem duas hastes. E qual é a haste maior? É a horizontal ou a vertical? Porque o teu relacionamento com Deus, o teu sacerdócio, é mais importante do que o teu ministério. Escute. Não, forte, escuta, forte agora. Te acalma, escuta. E Deus falou assim comigo: você percebeu que a haste horizontal está presa na vertical? Gente, sem sacerdócio não tem ministério. Ai, sem sacerdócio não tem ministério. Não existe. A haste horizontal está presa. Ela depende, ela precisa. Quando o homem tem sede, quando uma mulher tem sede, quando um povo tem sede, a gente começa a perceber Deus em todo canto. Deus está ali. Ah, Ele está aqui. Tem alguém com sede aqui? Gente, meu corpo está todo arrepiado. Eu estou todo arrepiado aqui. Eu sinto que tem muita gente com sede desse lugar. Vamos lá. Segunda pergunta importante é: como identificar alguém com sede? A primeira pergunta foi: quem Deus usou? Uma pessoa com sede. Segundo, como identificar alguém com sede? Simples. Olhemos para o texto. O texto vai nos responder. Alguém com sede é alguém que gera o desejo de conhecer Jesus nas pessoas com quem convive. Essa mulher volta para sua casa e ela provoca nas pessoas com quem ela convive o desejo. As pessoas desejavam pela simples convivência com ela, Ricardo. E aí eu lembrei de uma coisa. Existe um peixe lá na nossa região que a gente chama de surubim. Acho que não tem para cá, tem? Tem gente que pensa que surubim é um anjo. Serafins, querubim, surubim. Mas não é não, gente, é um peixe. E aí eu comprei esse peixe. E esse peixe estava salgado. E eu não disse para minha esposa que estava salgado. Então ela pegou e colocou no congelador. Quando se pega um peixe salgado e se põe no congelador, o sal entranha, penetra no peixe.
Tá, ela fez o peixe e a gente foi comer. Gente, eu nunca tomei tanta água na minha vida. Se não me engano, são 2 litros, né, que uma pessoa tem que tomar por dia. Eu acho que naquele dia eu tomei o correspondente ao ano inteiro. Acho que se eu não tomar mais água no ano, eu tenho um reservatório dentro de mim de água. Mas assim, foi sério. A família inteira tomando água. O dia todo. Por quê? Porque entrou na nossa casa um surubi salgado. Escute, por favor. O sal é uma metáfora para falar da igreja. A água é uma metáfora para falar de Jesus. Escute. Imagina uma pessoa chegando a você ou alguém e dizendo assim, uma criança: tio, eu estou com sede, tio. E você diz: tá bom, menino. Aí você pega uma colher de sal e taca na boca do guri. Hein? Que maldade, hein? E se eu te disser que é isso que a gente faz? Você percebeu que o sal é um elemento provocador de sede, mas o sal não é um elemento saciador da sede. As pessoas chegam nas nossas igrejas e o que é que a gente dá para eles? Igreja. A gente taca igreja neles, Só que a igreja não foi feita para saciar a sede. A igreja foi feita para provocar a sede. Quando alguém chega na igreja, a primeira coisa que ele quer é Jesus, 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 Jesus. E a gente tem que dar Jesus a eles e não igreja para eles. Em 2012, eu fiz um questionamento que revolucionou a nossa igreja. Eu chamei minha liderança e disse assim: gente, de quem nós estamos aproximando? Os novos convertidos dessa casa. Chegamos à conclusão naquele ano que nós estávamos aproximando mais da igreja do que do Pai. Porque a Bíblia da religião lê assim: e disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao céu se não for por mim. Mas a Bíblia do reino diz assim: ninguém vem ao Pai. Jesus não veio nos levar a um lugar, Jesus veio nos levar a um relacionamento. E aí a gente dá a igreja para as pessoas que chegam à igreja. E a mesma coisa de tacar sal na boca de um menino sedento. Igreja não foi feita para saciar a sede. Igreja foi feita para provocar a sede. Você quer medir o nível de uma igreja? Olhe para as pessoas. Se a sede é de Jesus, a igreja está cumprindo seu papel. Ai, meu Deus. Alguém com sede gera um impacto na geografia em que convive. Eu falei da palavra cidade. E a palavra cidade vem do grego polis, de onde vem político, de onde vem polícia. E um conceito assim bem enxuto de polis é o meu raio de influência, a minha polis. Por exemplo, eu não estou aqui na minha polis. A minha polis é Pinheiro, o meu raio de influência. Você quer saber se uma pessoa tem sede? Olhe para o seu raio de influência. Você quer saber se você tem sede? Olhe para o teu raio de influência. E você vai perceber o teu nível de sede. Porque eu creio, gente, que a gente está numa época onde as pessoas não querem mais definições do Evangelho. Elas querem demonstrações do Evangelho. As nossas cidades não precisam de definições. Elas precisam de demonstrações. Eu lembro uma vez, eu li a história de um homem chamado Sadhu. Já ouviram falar dele? Sadhu Sundar Cinquem. Um clássico chamado O Apóstolo dos Pés Sangrentos. O apóstolo dos pés sangrentos, um negro, não um negro como eu, sou um negro mestiço, puro. E ele saiu pregando o evangelho descalço. Um dia ele chega numa casa, e ele bate naquela casa. A secretária do lar vai atender, e diz: pois não, moço. E ele disse: eu gostaria de falar com a dona da casa. Ela disse: tudo bem, aguarde um pouquinho. Ele aguarda do lado de fora, e ela olha para ele, homem negro, e ela sai.
E ela vai onde a dona da casa e disse assim: olha, tem alguém na porta que quer falar contigo. E ela disse: quem é? A secretária do lado disse assim: eu não sei quem é. Eu nunca vi esse homem. Mas ele é o homem mais parecido com Jesus que eu já vi na minha vida. Eu tenho um sonho. Você sabe qual é o meu sonho? É que um dia a pessoa que vai entregar o botijão de gás na minha casa todo mês, a pessoa que vai entregar o botijão de água, eu sonho com um dia que ele vai entrar na minha casa e eu não vou precisar pregar um sermão para ele. A sede de um homem gera isso. Esse é o chamado de Deus para nós. Agora deixa eu te falar uma coisa importante. Se há uma coisa que a sede faz, alguém com sede se dispõe a fazer o que não pediram para fazer. Jesus não pediu para essa mulher pregar. Tudo que a gente precisa como líder é provocar sede. E uma chave importante aqui: nunca fale de liderança para quem não está sedento. Não fale de liderança para quem não tem sede. Porque a célula, o grupo pequeno, o GC, para quem não tem sede é um fardo. Mas para quem tem sede, é maravilhoso, extraordinário. O pastor agora falava da célula para mim, o olho dele brilhava. E ele dizia: cara, a célula, o GC, o negócio assim. A sede faz isso. A sede faz isso. Terceira pergunta importante. Eu quero que você redobre a atenção, porque esse ponto aqui, eu acho ele assim, talvez de todos o mais importante. O que pode comprometer uma pessoa sedenta? O que pode, Ricardo, comprometer uma pessoa que tem muita sede? Só tem uma coisa, pastor. A mesma coisa que comprometeu essa mulher. Jesus disse assim para ela: vai lá e chama o teu marido. O que ela disse? Eu não tenho marido. E ele diz: bem disseste, porque tu tiveste 5 e o que agora tu tens não é teu. Por favor, você não acredita que essa mulher teve 5 maridos e eles morreram, sempre autorizando-a a casar de novo? Não. O que acontece? Aquela mulher não era uma mulher de aliança. Ela quebrava a aliança com muita facilidade. E ela estava num cesto que era um caso. Era um contrato, não era uma aliança. Quem tem menos de 20 anos aqui, levanta. De 20 para baixo, levanta a mão. Por favor, olhe para mim. Eu comecei a pregar o evangelho, eu tinha 16. A viajar e pregar o evangelho. Eu sei a fome de vocês. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Só tem uma coisa que pode comprometer a sede de vocês: se vocês não respeitarem a aliança. Eu só tenho 35 anos, acabei de fazer 35. Faço aniversário no dia 25 de agosto. 25 de agosto. Você pode tomar nota aí. Importante essa informação. O ano passa tão rápido. Eu acabei de fazer 35 anos. Vivi pouco, mas o mínimo suficiente para encontrar esse pouco tempo de vida. Eu já encontrei muitos homens sedentos que não respeitavam a aliança, e eles não chegaram muito longe. Interessante que esse ano eu encontro um cara que, quando eu tinha 15 anos, ele era assim, talvez uma das maiores promessas do Maranhão, porque ele tinha 2 coisas difíceis de você ver num homem de Deus. Ele era muito profundo e muito fervoroso. Observa que geralmente quem é muito profundo tende a não ser muito fervoroso. Quem é muito fervoroso tende a não ser muito profundo. O cara era nas 2 coisas. O cara era uma promessa. Eu tinha 15 anos e ouvi ele. Ele já tinha 20 alguma coisa. Encontrei ele há uns meses atrás. 40 e lá vai cacetada. Pastoreando uma igreja, 30 pessoas. Não, mas não é a cifra que eu quero chamar a tua atenção. Não é isso. Ele nunca se encontrou, mas tem muita sede. E aí ele conversando comigo, me contando a história dele,
ele já passou por 5 alianças ministerial. E ele estava numa sexta. Mas cá entre nós, a maneira como ele conversou comigo me disse que essa sexta também não é a dele. Isso te lembra alguém? Eu quero dizer para essa garotada: tenha sede, mas tenha aliança. Eu posso te falar, eu posso te dizer isso, cara. Eu posso te falar. Cara, eu tenho sede. Eu tenho muita sede. Tenho sede. Mas por favor, tenha aliança. Aliança é importante demais. O pastor dele me fez chorar. O pastor do Ricardo. Porque o pastor Nonato é um homem. Eu soube de uma história, acho que foi até o Ricardo que me contou. Um dia um amigo dele, amigo, pastor, estava passando pela cidade, ligou para ele e disse: Nonato, eu estou aí na tua cidade, cara. Sim, cara, que maravilha. Sim, eu queria uma oportunidade para me pregar na igreja e tal. E o pastor Nonato é na bucha, ele disse assim: meu amigo, só tem um problema. É que o púlpito da igreja não é um lugar dos meus amigos, é um lugar dos amigos de Deus. Na boca do estômago, a jugular. Nos últimos 2 anos, está aí Ricardo, eu tive nos 2 congressos de jovens, de adolescente, congresso de líder, 2 congressos de homens, e até um congresso de mulheres. Eu disse: olha, põe uma saia, ninguém desconfia, está repreendido. Mas ele disse assim para mim: meu filho, olhou dentro dos meus olhos, meu filho, sabe por que nos últimos anos eu te entreguei o púlpito dessa igreja? Depois de mim, dos pastores daqui, tu foi o cara que mais pregou aqui nos últimos anos. Ele me fez chorar, porque meu Deus, eu tenho um carinho por isso muito grande. E ele disse assim: sabe por que eu te entreguei esse púlpito? Não é porque você pastoreia uma igreja em crescimento, é por 2 coisas. É porque eu vejo que você tem uma sede muito grande, mas você é um homem de aliança. Você é um homem de aliança. Pelo amor de Deus, não confunda aliança com contrato. Contrato é até bem servir. A aliança é na alegria e na tristeza, na dor, a dificuldade, na bonança, na escassez. Isso é aliança. Tem muita gente aí fazendo contrato, dizendo que é aliança. Porque na chuva, meu amigo, a primeira cobertura você entra. Agora quando passa a chuva é que é um negócio. Essa geração que Deus vai levantar, que vai impactar, é uma geração que vai ter sede, mas uma geração que vai ter aliança. Tem que ter aliança. Eu descobri uma coisa muito simples, mas eu descobri que tem lugares que eu entro porque eu sou eu. Mas eu descobri que tem lugares que eu entro, não eu sou eu, mas tem lugares que eu entro pelo Pai que eu tenho. Quer ver? Quando eu comecei meu ministério, fui pastorear uma igreja, começar uma igreja numa cidade, não tinha ninguém, eu era solteiro, fui começar uma igreja. E eu disse assim: eu não vou evangelizar ninguém, só vou andar, orar, e sentir a cidade, me relacionar com as pessoas. E assim eu fiz. E eu lembro que, acho que no segundo dia que eu estava andando, um homem sentado numa porta, cidade pequena, a cidade que eu morava tinha 13 mil habitantes, todo mundo praticamente conhecia todo mundo. Nós temos uma igreja lá hoje com mais de 1.000 pessoas, 17 pontos de culto espalhados na cidade. Eu lembro que eu andando na rua, aquele homem fez assim para mim, ó. Eu disse, ele: sim, você. Eu fui lá. Quando eu cheguei perto dele, ele disse: meu filho, me diz uma coisa, tu tens algum parentesco com os Bragas? Eu disse: tenho. Ele disse: tu és filho de quem? Eu disse: eu sou filho de Zé Braga, José Braga. Aí ele fez assim: meu filho, tu não me diz que tu é filho de Jojó? Eu nem sabia que meu pai era chamado de Jojó. E ele disse, tinha uma pessoa do lado, ele disse: o que foi que eu te falei, rapaz?
Disse: meu filho, quando eu vi tu andando, eu botei a mão na cabeça e disse: meu Deus, esse garoto anda igualzinho o pai dele, o seu Jojó, que foi meu maior amigo. Será que esse rapaz é... E ele disse: meu filho, você quer tomar uma água? Eu disse: não, obrigado. Você quer tomar um refrigerante? Eu disse: não, obrigado. Você quer tomar um café? Aí café já é... na fraia joga abaixo demais. Amém, tá bom, café. E aí entra o café e outro, tá, vai chegando o horário do almoço. Eu disse: amigo, olha, prazer lhe conhecer, vou dizer pro meu pai que eu lhe vi e tal. E ele disse: não, meu filho, você vai almoçar aqui em casa? Eu digo: não, moço, pelo amor de Deus, não, fica para a próxima. Ele disse: não, meu filho, é uma galinha caipira, a mulher faz a galinha caipira pro rapaz. Eu disse: tá bom, então eu fico, diga ao povo que eu fico. Galinha caipira, meu irmão, se você nunca comeu, é demais. E aí eu fiquei, mas assim, eu achando assim: poxa, eu sou o cara, né? Eu cheguei na cidade faz 3 dias e Deus já levantou um cara aqui para me ajudar. E no final da conversa ele disse assim: meu filho, tudo que você precisar. E ele disse assim: dizem que eu sou um homem rico. Não dizem, o cara é riquíssimo, fazendeiro e tal. Dizem que eu sou rico. Eu quero te dizer, meu filho, que tudo que eu tiver aqui é seu. Eu digo: uau, que demais. Eu sou um cara iluminado mesmo. Aí quando eu fui saindo, ele disse: meu filho, olhe para cá. Agora não é por você não, porque eu nem te conheço. É por causa de Jojó. Aquele dia eu descobri que tem lugares que a gente entra pelos pais que a gente tem. Um dia eu vi na internet que ia ter em Curitiba um encontro com o evangelista Reinhard Bonk para 100 pastores. Ele já veio muitas vezes no Brasil, mas até aquele momento nunca tinha vindo com essa proposta, para ministrar para 100 homens. Meu Deus, eu desejei aquilo, eu queria aquilo, mas fiz tudo o que o site pedia, fiz a inscrição, tá? Não fui aprovado. Um dia conversando com o pastor Joaquim, que é meu pastor, pai do Fred, pai do Rodrigo, e aí ele percebeu e disse: meu filho, tu está meio triste, você nem é assim. Disse: não, pastor, foi um negócio aí que aconteceu, mas deixa para lá. Não, fala aí, meu filho, o que foi? Não, é porque vai ter o congresso lá com o evangelista Reinhard Bonk, eu queria tanto ir, mas não deu, nós ficava próximo aí. Meu filho, você quer ir mesmo? Pastor, eu queria. Tá bom. Gente, eu saí de lá. 10 minutos depois alguém me liga: é o pastor José Ribamar Braga Júnior que está falando? Eu disse: eles me chamam de Ribinha. Ela disse: eu sou a secretária do evangelista Reinhard Bonk. Eu quero te dizer que a tua inscrição foi efetuada. Você foi selecionado para participar de um retiro com 100 pastores e ouvir o evangelista Reinhard Bonk. Olhe para mim, gente. Eu tenho 1,5 metro. Mas besta, eu não sou, cara. Tu acha que eu entrei lá porque eu sou eu? Eu entrei lá pelo pai que eu tenho. Assim como a honra aos nossos pais abre portas, a desonra fecha portas. Respeite a aliança, cara, e você vai longe. E daqui a alguns anos a gente se acha por aí. Você sabe por que Mefibosete entrou na mesa do rei? Porque ele era Mefibosete? Por que ele entrou? Pelo pai que ele tinha. Pelo pai que ele tinha, cara. Não porque ele era Mefibosete. Honre, tem aliança. E aliança não é por preferência e nem por identificação. Aliança é por propósito. Eu quero ser honesto contigo. Nesses anos eu já encontrei pessoas que eu me identifico mais do que meu pastor, mas eu não ando com ele por identificação, eu ando com ele por propósito. Tem a sede e tem a aliança. E eu vou encerrar aqui. Aqui eu encerro. A última pergunta: onde todo o processo começou? Eu gosto desse ponto. Eu tinha dito que o outro era o que eu mais gostava, mas não é não, esse aqui. Esse aqui é o que eu mais gosto. Depois desse é o outro, mas esse aqui é top. Eu gosto dele. Jesus queria mudar uma cidade, e onde todo o processo começa. Olha aqui para mim. Uma pessoa a sós com Jesus.
O tempo passa, mas o princípio não muda. Você quer mudar a sociedade? O processo começa. Uma pessoa a sós com Jesus. Alguns anos atrás, estava pregando na igreja de um amigo chamado Heber Trigueiro. Eu estou lá no quarto do hotel. Deus disse assim para mim, minha esposa estava no banheiro. Deus disse assim: eu quero falar contigo. Ele disse: então fala, Senhor, eu quero te ouvir. Ele disse: mas eu não quero falar contigo aí. Eu quero falar contigo debaixo dessa cama. Cara, eu entrei debaixo da cama. Tu tá rindo, é? A cama era box. Ei, escute aqui. O difícil não foi entrar. O difícil foi sair. E eu entrei debaixo da cama, pastor, e fiquei lá. E minha esposa sai do banheiro. Disse: meu filho, cadê você? Eu disse: eu estou aqui. Aqui aonde? Aqui na cama. Morto de vergonha. Mas eu fiquei lá. E Deus me lembrou de uma coisa. Eu me converti com 15 anos. Meu pai era espírita. Eu sou de família muito pobre. Você sabe o que é casa de taipa? Você sabe? Minha casa era de taipa. A gente tinha um quarto. O quarto era de todo mundo. E ele não tinha porta. Então eu nem podia, entra no teu quarto e fecha a tua porta. Eu sempre disse: Jesus, mas eu não tenho porta. Como que eu faço? Ele disse: ah, você não tem porta, mas eu tenho um jeitinho para você. Olha para essa cama. Eu olhei para a cama. Aí veio aquela ideia. Comecei, gente. Durante muitos anos da minha vida, eu entrava debaixo da cama. Eu li minha Bíblia toda debaixo de uma cama. Eu lembro que era escuro. Eu trabalhava na feira, eu vendia melancia. Eu comprei uma lanterna. E eu ficava lendo a minha Bíblia com a lanterna debaixo da cama. E quando Deus me mandou para debaixo daquela cama, Ele estava dizendo assim: meu filho, quando ninguém sabia teu nome e teu sobrenome, eu te achei debaixo de uma cama. Ele disse: meu filho, não existe ninguém no mundo que deseja que você avance mais do que eu. Deixa eu te dizer uma coisa: nunca saia daqui, porque esse lugar te protege. Um dia eu estou pregando em Cuba, uma nação comunista, um retiro, um treinamento para pastores do mundo inteiro. E eu estou lá ministrando, um grupo como esse aqui. De repente, todo mundo some da minha vista, e eu sou reportado à minha infância. Eu não sei quanto tempo foi aquela experiência, não sei se foram segundos, não sei. Eu fui reportado à minha infância. Eu me vi lendo a Bíblia debaixo da cama. E o Espírito Santo me disse: o que eu te ensinei em secreto é o que você tem autorização para liberar em público. Um dia eu estou lá na Nova Aliança. Pastor Raimundo Nonato chega para mim com uma lanterna e disse: eu estava nos Estados Unidos e Deus mandou comprar essa lanterna e te dar. Ele não tem noção do que ele estava fazendo comigo. Eu ando com essa lanterna para todo lugar, porque essa lanterna diz muito para mim. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus está preparando em secreto uma geração que Ele vai usar em público. Tem gente que ninguém sabe o nome e o sobrenome, mas está debaixo da cama nesse exato momento. E Deus está revelando segredos, porque segredos só podem ser contados na intimidade. Ninguém nunca vai contar um segredo no meio de uma multidão. Segredos sempre são contados assim: vem cá, e você tira a pessoa e você leva ele para um lugar de intimidade. Ali você revela segredos. Deus tem segredos em seu coração, canções que ninguém nunca cantou, livros que ninguém nunca escreveu, revelações que ninguém nunca falou. Então a direção de Deus é: vá para debaixo da cama.
tempo passa e o princípio é o mesmo. O princípio é o mesmo. Detalhe. Voltemos ao poço. Quem chegou primeiro no poço? Quem chegou primeiro? Fala aí para mim, fala, se tu tens coragem de falar. Fala. Jesus chegou primeiro. E cara, você está procurando os sedentos para vá para o poço primeiro, porque só um sedento consegue identificar outro sedento. Quando os sedentos se encontram é uma loucura. Só um sedento consegue identificar outro sedento. Você está procurando os sedentos, mas você não está no poço. Vá para o poço. Vá para o poço. Se encontram. Meu Deus, tempo, horas viram segundos. Sua sede, ela vai fazer toda a diferença. Não é o quanto você sabe sobre Deus. Até porque, deixa eu te mostrar uma coisa. João 4,25, vai lá. João 4,25, deixa eu te mostrar algo aqui. Não é o que a gente sabe a respeito dele. Olha aqui, João 4,25. Diz assim: olha o que a mulher vai dizer. Eu sei. Respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Gente do céu, a mulher conhecia a história do Messias, mas ela não conhecia o Messias da história. Ela conhecia a história do Messias, mas ela não conhecia o Messias da história. Ele estava na frente dela e ela estava falando a história dele para ele. Eu sei, vai vir um Messias, eu conheço a história. Eu tenho me preocupado muito com uma geração, porque eu sou otimista, eu sou muito otimista com o que eu estou vendo. Quando eu vi o apóstolo Luiz Hermínio pregando na nossa igreja e dizendo, eu sou otimista, eu digo, meu Deus, que legal. Eu sou um jovem, mas eu sou um jovem otimista com o que eu estou vendo. Contrapartida, tem uma coisa que me preocupa. Outro dia eu estava num culto e um pastor abriu o culto e disse assim: vamos abrir a Bíblia em Ageu. E o líder do louvor, mais de 10 anos na igreja, estava lá, coincidência, do meu lado. E eu vi, gente, a luta dele para achar Ageu. Ele procurou Ageu no Novo Testamento. Aí ele veio para o Pentateuco, até que ele desiste e faz assim: o cara não encontrou o livro de Ageu. Aí o pastor faz a oração, lê a Bíblia, faz a oração e chama agora o louvor, e ele sobe, pega o violão e disse: Senhor, derrama o teu fogo sobre nós. E eu, aqui comigo, que fogo, criatura? Que fogo? Se tu não consegue achar Ageu na tua Bíblia, que fogo é esse? Que fogo? Sabe qual é o problema? Existe muita gente rasa, querendo fazer coisas profundas no reino de Deus. Há muita gente rasa, querendo fazer coisas profundas no reino de Deus. Eu aprendi uma coisa muito dura em 2012. 2012 foi talvez um dos anos mais difíceis do meu ministério. Eu aprendi a duras penas. A minha liderança, meus líderes começaram a cair. Naquele ano Deus me falou algo. Ele disse: meu filho, essa verdade veio muito forte no meu coração. Quem não se envolve com Deus, ainda que esteja envolvido com a obra de Deus, mais cedo ou mais tarde será envolvido pelo pecado. Eu preciso repetir isso aqui, por favor. Quem não se envolve com Deus, ainda que esteja envolvido com a obra de Deus, mais cedo ou mais tarde
será envolvido pelo pecado. Quando Davi se envolve com o pecado, é quando ele está mais envolvido com a obra de Deus. O púlpito não me protege. A cama me protege. Você sabe qual é o maior desafio da oração? O maior desafio da oração não é orar até que Deus possa me ouvir. Não. O maior desafio da oração é orar até que eu possa ouvi-lo. Estranho, né? Então o ápice da oração não é quando eu faço Deus me ouvir, é quando eu consigo ouvi-lo. Então eu não tenho que falar alto para Deus me escutar, porque o centro, o ápice da oração não é quando eu faço Ele me ouvir, é quando eu consigo ouvi-lo. Eu tenho que orar até que eu possa ouvi-lo. Por favor, eu finalizo essa palavra, chamo o louvor aqui à frente. Tem 2 caras na Bíblia que eu gosto deles, me identifico muito. Um é Davi e o outro é Zaqueu. Ah, você está sem senso de humor hoje. 2 caras que eu gosto deles, Davi e Zaqueu. A lei da identificação. Mas olha aqui, eu quero falar isso para ti sobre Zaqueu. Eu vou orar contigo agora. Mas vamos lá, escute isso. Zaqueu vive 2 momentos na vida dele, importantíssimos. Olha aqui para mim. Primeiro momento da vida de Zaqueu é quando Zaqueu sobe numa árvore. E ele sobe na árvore para ver quem era Jesus. E ele viu Jesus. E ele teve uma experiência com Jesus. Porque o que é uma experiência? É alguma coisa que você tem com Jesus no meio de muita gente. Você está comigo aqui ou não? Tá? Experiência é alguma coisa que você tem com Jesus no meio de muita gente. E diz a Bíblia que as pessoas estavam ali. E ele sobe e ele vê. Mas eu quero te dizer que o momento mais importante da vida de Zaqueu não é quando ele sobe, é quando ele desce. Porque ele sobe para ver quem é Jesus, mas ele desce para conhecer quem é Jesus. E aí quando ele desce para levar Jesus para a casa dele. E aí morra de inveja você e eu, ninguém sabe o que aconteceu. Experiência é algo maravilhoso na vida cristã, mas intimidade é mais importante. Não é tempo de subir, é tempo de descer. E Deus está chamando muitos homens para descer. Procure a sua cama nessa noite, vamos orar comigo? Fique em pé, por favor. Meu Deus, meu Deus. Ai. Não sirva sem relacionamento. 1 Samuel capítulo 3, versículo 1 diz assim: o jovem Samuel servia ao Senhor. Samuel tinha um ministério, a palavra serviço é ministério. Samuel servia ao Senhor. Ele estava atuante na obra. Mas sabe o que diz o verso 7? E é o verso 7 que me preocupa. O verso 7 diz assim, Ricardo: porém Samuel ainda não conhecia o Senhor. Como assim? Ele tinha um ministério e ele não conhecia o Senhor? É um problema quando alguém serve sem relacionamento. E tem gente servindo sem relacionamento. Esse lugar é um poço. Eu quero te dizer que Jesus já está lá. É um lugar onde os sedentos se acham. Eu quero que você nessa noite expresse a sua sede. Expresse o quanto você deseja. Vamos orar. Se você quiser vir aqui à frente, fique à vontade. Espírito de Deus. Vem, Senhor, vem. Vem. Faz toda a tua vontade. Toda. Que ninguém te atrapalhe.
atrapalhe aqui, Senhor. Faz toda a tua vontade. Toca, Senhor. Oh, Espírito Santo. Espírito Santo de Deus. Deixa o Espírito Santo te levar ao lugar que Ele quer. É tempo de descer. É tempo de sair da árvore. É um lugar que todo mundo está te... É um lugar de visibilidade. Deus está tirando muitos homens da árvore. Deus está mandando muitos homens sair da árvore e ir para dentro de casa. E levar Jesus para dentro de casa. É tempo de descer. Choralabachore, cantaralabassuria.